Olá, Marco Fukuyama mais uma vez aqui na Estúdio News TV, trazendo mais notícias para você sobre a Copa do Mundo 2026. Vini Júnior marca um gol, né? Marca um belo gol, mas a seleção não consegue a virada. A caminhada em busca do Hexa da Copa do Mundo iniciou dramática para o Brasil, né? Nesse sábado, dia 13, a seleção verde e amarela empatou por 1-1 com o Marrocos no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Essa foi a partida de abertura do Grupo C, que ainda tem Haiti e Escócia. As duas seleções ainda se enfrentam na rodada, né? A expectativa era de um confronto difícil. Se a equipe brasileira ocupa o 6º lugar do ranking da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, a marroquina aparece logo atrás e vem com uma semifinal no último Mundial, no Catar. A seleção do Carlo Ancelotti foi dominada na maior parte da etapa inicial, né? E sofreu gol e contra-ataque veloz dos africanos. O time brasileiro não se encontrava em campo e errava muito, né? Vinícius Júnior, porém, se destacava, né? Parecia mais à vontade no jogo e em jogada individual e empatou com um belo gol. O Brasil até teve maior presença ofensiva nos 45 minutos finais, mas sem eficiência suficiente, né? Mudanças no time do segundo tempo melhoraram a saída da bola e deram mais volume de jogo para a seleção, mas não o suficiente para virar o jogo. Em um confronto que prometia ser muito equilibrado e a lógica prevaleceu, né? Fim do mistério agora, né? Ancelotti fez mistério ao longo da semana e evitou dar pistas da escalação dos 15 minutos, né? Aliás, nos 15 minutos diários aos quais a imprensa tinha acesso aos treinos, né? As maiores dúvidas, aliás, foram sanadas cerca de 1h30 antes da bola rolar, né? Com a divulgação dos titulares. A opção foi por Ibanez no lugar de Wesley, cortado por lesão, e de Igor Thiago no comando do ataque. Primeiro tempo no lucro, a partida iniciou com o Marrocos no controle das ações. A seleção africana ocupou, né, o campo de ataque e pressionou a saída de bola, aproveitando o nervosismo do Brasil, que encontrava dificuldades para trocar passes e cometia erros em sequência. Em 15 minutos, os leões, aliás, né, do Atlas, como é conhecido o time marroquino, já tinham 6 chutes que ainda que nenhum um grande perigo, né, e mais de 55% de posse. Quando os brasileiros pareciam se encontrar no jogo, veio o gol marroquino. Aos 20 minutos, Bilal El Canouz, né, desarmou Lucas Paquetá, que não conseguiu dominar o passe forte de Ibanez e deu início ao contra-ataque. Também Brahim Dias recebeu pelo meio e lançou Ismael Saibari, né? O atacante superou a dupla de zaga na velocidade e tocou por cobertura, né? Na saída de Alisson. O gol deixou o Brasil ainda mais tenso em campo, sem conseguir ajustar, né, a marcação frágil e lenta. Marrocos aproveitou e sufocou o time de Ancelotti na defesa. Para ampliar, Ibanez e Casemiro receberam cartões amarelos e ficaram pendurados, sob risco de expulsão. Parecia que somente a qualidade individual recolocaria a seleção brasileira no jogo. E ela veio com o Vinícius Júnior. Aos 31, o camisa 7 recebeu o volante Bruno Guimarães na área pela esquerda. Driblou o meia Ney El Ainaoui, né? E bateu forte e cruzado para deixar tudo igual. Agora, um belo gol, né, em Nova Jersey ele fez. Mas calmos, os brasileiros conseguiram equilibrar o jogo e trocar mais passes. Marrocos não abdicou do ataque, mas a partida perdeu intensidade. A melhor chance antes do intervalo foi um voleio, né, de Lucas Paquetá dentro da área pela direita. Após cruzamento de Douglas Santos pela esquerda, que o goleiro Yassine Bono defendeu. Agora o Brasil melhora, né, para o segundo tempo. Ancelotti trocou os amarelados, né, Ibanez e Casemiro, para entradas de Danilo e Fabinho. Mais ligado, o Brasil voltou do intervalo e se lançando na frente, né, conseguindo diminuir o espaço de Marrocos. Aos 6 minutos, na sequência de uma cobrança de lateral rápida pela esquerda, Igor Thiago recebeu na área e chutou forte em cima de Bono, né, que espalmou no susto. Foi um
o único lance de perigo do camisa 25 da partida. Atrás de mais mobilidade no setor ofensivo, o técnico italiano fez outras duas mudanças, tirando Igor Thiago e errou, né, praticamente tudo no jogo, que errou tudo no jogo, aliás, né, e Lucas Paquetá. No lugar deles entraram Matheus Cunha e Luiz Henrique. Por fim, Bruno Guimarães, né, deu lugar a Danilo Santos. Com as alterações, o Brasil tomou conta do campo marroquino, mas sem conseguir acertar o último passe, ou seja, incluir com afetividade, e Rafinha, outro que acertou pouco na partida, ainda teve a chance de rendição, né, na reta final do jogo. Recebeu de Vinícius Júnior na grande área com espaço, mas não acertou, né, em cheio o chute que parou nas mãos de Bono. Não é o Bono do YouTube, tá? É o Bono goleiro, né? Não se confundam. Nos instantes finais, os leões do Atlas ainda obrigaram a Alisson a duas grandes defesas. Primeiro, em chute de El Ainaoui, né, de fora da área. Depois, antecipando-se ao atacante Ayoub, né, a Maimoune, no rebote, na pequena área, salvando a seleção canarinho de derrota. Isso. O compromisso, né, próximo compromisso será na sexta-feira, 19 às 21h30, horário de Brasília, contra o Haiti, do Lincoln Financial Field, na Filadélfia. No mesmo dia, mas às 19 horas, Marrocos pega a Escócia no Gillette Stadium, em Boston. Edição Marcelo Brandão e reportagem de Lincoln Chaves, né, repórter da EBC. Agora aqui na Estúdio News também, e a seleção brasileira masculina vai à semifinal no Mundial de Goalball. Sabe o que é Goalball? É muito interessante. Se for a decisão, Brasil garante vaga da Paralimpíada de Los Angeles. Não é somente no futebol que o Brasil quer conquistar o mundo em 2026. Esse sábado, dia 13, a seleção masculina de Goalball, né, modalidade praticada por atletas com deficiência visual, se classificou à semifinal do Campeonato Mundial de Hangzhou, na China, aqui bem pertinho. Os brasileiros superaram a Ucrânia por 7-1 e enfrentam, né, os donos da casa neste domingo, às 4 horas, horário de Brasília. O canal da Federação Internacional de Esportes para Cegos, IBSA, na sigla em inglês, no YouTube, transmite ao vivo. No Goalball, são 3 atletas de cada lado. Todos usam vendas para evitar que aqueles de baixa visão tenham vantagem sobre os totalmente cegos, né? A bola tem um guiso que permite aos jogadores escutarem onde ela está para poderem, né, defender os arremessos. São 2 tempos de 12 minutos, mas acaba antes se uma das equipes abrir 10 gols de diferença. A vitória brasileira teve gols de André 3, Leomon 2 e Parazinho e Paulo, né? O triunfo teve gosto de revanche. Os 4 artilheiros fizeram parte da seleção medalhista de bronze na Paralimpíada de Paris, na França, em 2024, superada pela própria Ucrânia na semifinal. Atual tricampeão mundial, o Brasil é o país com mais títulos da competição entre os homens. Se vencer a China na redição, né, da última fase final e se classificar a decisão, a seleção já garante vaga para os Jogos de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2028, para buscar o segundo ouro paralímpico na história. O primeiro veio em Tóquio, aqui no Japão, em 2021. Isso, o Brasil também esteve representado, nas quartas de final do Mundial Feminino, que ocorre simultaneamente ao masculino em Hangzhou, na China. A seleção verde e amarela, né, não resistiu à Turquia, atual campeã, né, mas ainda pode buscar, aliás, a vaga para a Olimpíada nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em 2027. Agora, após um empate emocionante por 4-4 no tempo normal, com vitória Amorim 2, Jéssica e Moniza marcando os gols brasileiros, a decisão da classificação, a semifinal foi para os pênaltis. No Goalball, o atleta de um time arremessa e o da outra equipe tenta defender sozinho. As turcas, campeãs das Paralimpíadas em Paris, fizeram 3-2 e levaram a melhor.
Studio News, muita notícia para você sobre esportes, futebol e muito mais. A edição dessa matéria fica por conta de Sabrina Creide e reportagem de Lincoln Chaves, repórter da EBC. Studio News, você acompanha notícias do esporte brasileiro e mundial aqui no nosso canal no YouTube. Agora, e a Suíça, hein? A Suíça que desperdiçou chances de Catar. E Catar, né? Aliás, arranca empate no fim pelo grupo C, né? Asiáticos marcam aos 49 do segundo tempo e frustram europeus na Califórnia. Ai, hein? A máxima do futebol do que quem não faz, toma. Se fez presente no jogo que finalizou a primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo. Nesse sábado, dia 13, Suíça e Catar empataram por 1-1 no Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia, Estados Unidos. Os suíços desperdiçaram, né, várias oportunidades ao longo da partida. Foram 26 chutes, mas apenas 7 em direção à meta Qatari, né? Com bem menos finalizações, 7-4 no gol. A equipe asiática conseguiu a igualdade nos acréscimos da etapa final e somou o seu primeiro ponto da história em um Mundial. Sede da edição anterior, a seleção do país perdeu os 3 jogos que fez em 2022. Com um ponto cada, Suíça e Catar se igualam a Canadá, outro anfitrião da Copa, e Bósnia e Herzegovina, né, que fizeram no primeiro, né, aliás, tô até gaguejando aqui, fizeram no 1-1 na última sexta-feira, dia 12, no Toronto Field, né. Foi o primeiro jogo de Mundial em solo canadense na história. O Grupo B prossegue na próxima quinta-feira, dia 18, às 16 horas, horário de Brasília. A Suíça joga novamente na Califórnia, mas em Los Angeles, no SoFi Stadium contra a Bósnia. Mais tarde, às 19, o Catar vai ao Canadá encarar os donos da casa no BC Place Stadium, em Vancouver. Relógios suíços costumam significar precisão e eficiência. O mesmo não pode ser dito, né, sobre a seleção do futebol alpina, em que pese a vantagem no marcador ao final do primeiro tempo. Os europeus finalizaram 14 vezes, né, nos 45 minutos iniciais, sendo 12 dentro da área, mas balançaram as redes somente em uma cobrança de pênalti. Aos 13 minutos, o goleiro Mahmoud Abunada, né, chegou atrasado na dividida, aliás, em cima do volante Remo Freuler, dentro da área. Após 3 minutos de análise da arbitragem de vídeo, né, na VAR, sobre a marcação ou não, né, de impedimento, o atacante Bril Embolo bateu e mandou para as redes. Com o jogo sob controle, a Suíça passou a cadenciar, né, as ações para evitar maior desgaste por conta do forte valor em Santa Clara. O Catar, por sua vez, tentava sair em velocidade quando tinha a posse de bola, mas esbarrava na própria limitação técnica e na marcação dos europeus, quase sempre em superioridade numérica, né? Quando a vitória suíça parecia encaminhada, veio a punição pelas oportunidades desperdiçadas. Nos acréscimos aos 49 minutos da etapa final, o zagueiro Bowling, né, Kouki, apareceu na área e de cabeça fez o gol que explodiu a torcida qatari presente na Califórnia, garantindo o empate. Edição dessa matéria é Sabrina Creide e reportagem de Lincoln Chaves, repórter da EBC. Studio News TV, levando você informação além das fronteiras e aproximando você também dos grandes acontecimentos do esporte mundial.